Alô, alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo extremamente importante, porque eu tive acesso à pedida de Jorge Mendes, que representa Felipe Luiz nas conversas com o Flamengo para poder renovar o contrato, e eu tive acesso ao que ele pediu ao Flamengo. E vou dar um spoiler para vocês, a renovação de contrato hoje, dia 27 de dezembro, chance zero de acontecer. E vocês vão entender quando eu trouxer os números para vocês e o porquê a diretoria do Flamengo, nesse momento, não aceita renovar, não aceita a pedida do Jorge Mendes, repito, empresário do Felipe Luiz nessas conversas com o Flamengo. Chance zero hoje, dia 27 de dezembro, de acontecer. E eu vou trazer todas as informações, todos os números que eu tive acesso a essa pedida do Jorge Mendes ao Flamengo. Isso tudo no vídeo de agora, mas antes, gostaria de dar um recado especial para vocês. O futebol brasileiro está parado, está de férias, mas tem muita coisa acontecendo no futebol internacional. E lá na KTO, vocês podem continuar fazendo aquela fezinha que eu sei que vocês gostam. Não tem só futebol, tem basquete, tem outros esportes também. Corre no site da KTO, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Várias odds boas demais para vocês curtirem e se divertirem, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos para as informações. Antes de trazer a informação principal envolvendo nesse vídeo aqui agora, que envolve a renovação de contrato do Felipe Luiz, que eu repito, hoje, dia 27 de dezembro, chance zero de acontecer, eu vou trazer outras informações. Primeiro, Carlinhos, atacante, pertence ao Flamengo, estava emprestado ao Vitória, vocês vão se recordar disso. Esse jogador está de saída do Flamengo, mas não vai rescindir o contrato. Ele vai ser emprestado novamente pelo Flamengo ao Remo, clube que subiu para a Série A. Inclusive, clube que tem Marcos Braz como dirigente este que contratou o Carlinhos nos tempos de Flamengo. E agora o Carlinhos está indo para o Remo por empréstimo. A ida do jogador para o Remo foi noticiada primeiro pelos colegas lá da Paparazzo Rubro Negro, não só o Paparazzo, outros repórteres também, se não me engano, Alexandre Matos e Bruno. Então a gente trouxe essa confirmação aí, mas ele não está rescindindo. Ele está sendo emprestado pelo Flamengo ao Remo. Enquanto ele estiver emprestado por lá, o Remo paga o salário dele de maneira integral e ele não pode enfrentar o Flamengo durante esse empréstimo. Caso enfrente, o Remo tem que pagar uma multa ao Flamengo por essa escalação que você já conhece muito bem, que acontece e já aconteceu em outros casos. Então, teoricamente, o Flamengo, entre aspas, aí, se livra do salário do Carlinhos e agora ele vai vestir a camisa do Remo, o clube que vai jogar a Série A. No último vídeo a gente comentou aqui do interesse do Fluminense em contratar Cebolinha, tive mais acesso a essa informação, mais detalhes. Esse interesse surgiu antes mesmo do Intercontinental, do Mundial. O Fluminense ligou para os empresários do atleta e não só o Fluminense na ocasião. O São Paulo e o Atlético Mineiro na ocasião também ligaram e na ocasião a resposta foi a mesma que foi para o Fluminense. Não temos interesse de negociar agora, não temos interesse de sair agora do Flamengo. O Flamengo também não abriu negociação para liberar o jogador. Então, esses interesses foram antigos. Isso quer dizer que pode não acontecer? De repente, o interesse volta novamente e aí o Flamengo abre conversa. Mas com o Fluminense, não. Isso é fato. O Flamengo não vai reforçar o Fluminense para a próxima temporada. Algo, inclusive, que me chama a atenção no caso do Botafogo com Marlon Freitas e Palmeiras. Eu acho que o único ponto contra a negociação é você reforçar um rival que vai brigar com você por títulos. E no caso do Flamengo, eu acho que está extremamente certo. Tanto Fluminense, São Paulo e Atlético Mineiro são clubes que, teoricamente, sempre entram na temporada brigando por alguma situação, seja Copa do Brasil, título, enfim. Então, acho que não tem que reforçar nenhum rival brasileiro mesmo, não. Tá certo o Flamengo. Vamos para o assunto principal desse vídeo, galera. Felipe Luiz. Pois é, eu estava almoçando na minha tranquilidade, até postei lá no meu Instagram, no meu history. Enfim, em dezembro, fazendo o que eu tanto amo, almoçando com calma, sem a correria de trabalho, em silêncio. E aí o meu telefone toca. E quando essa pessoa liga, tem que atender. Eu, particularmente, odeio falar no telefone. Quem me conhece, quem convive comigo sabe, cara, não me liga, que eu não vou atender, a não ser que for muito urgente mesmo. Eu não suporto falar no telefone. Mas quando essa pessoa liga, tem que atender. Eu atendi. E aí essa pessoa falou assim, Vene, não sei se você está acompanhando aí,
mas teve jornalista da ESPN que noticiou que o empresário do Felipe Luiz pediu 5 milhões de reais por mês. Eu vou te trazer aqui a verdade. E essa pessoa até mandou um print de visualização única dos papéis ali, dos números. Beleza. E a verdade é, em relação a essa pedida do Felipe Luiz ao Flamengo. E quando eu falo do Felipe Luiz, na verdade é do Jorge Mendes, tá? Que é o representante do Felipe Luiz nessas conversas com o Flamengo pela renovação de contrato. E vamos aos números, o que ele pediu, porque assim, eu tenho tudo de maneira bem resumida aqui, porque eu publiquei tudo nas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram. A última pedida do Jorge Mendes ao Flamengo para renovar o contrato de Jorge Jesus, lembrando que o Flamengo ofereceu 2 anos de contrato. Em números, 5 milhões de euros, que dá quase 33 milhões de reais por ano, tá? Livre de impostos. Ou seja, o Flamengo, além de pagar o salário dele, o Flamengo teria que assumir os impostos que, teoricamente, Felipe Luiz deveria pagar aqui ao assinar esse contrato. Isso, para ele, é a comissão técnica. Isso equivale a quase 3 milhões de reais por mês. Só que o Flamengo ainda teria o custo dos impostos. Além disso, o Jorge Mendes pede bônus por títulos, e a chance é grande do Flamengo conquistar títulos na temporada, multa rescisória baixa em caso de quebra de contrato, se ele receber uma proposta do exterior e aceitar. Gente, eu vou repetir para vocês. 5 milhões de euros por ano, livre de impostos, Flamengo bancando os impostos. Isso equivale a quase 3 milhões de reais por mês, mais o Flamengo pagando os impostos, bônus por títulos, e são bônus altos, e multa rescisória em caso de quebra de contrato, se ele receber uma proposta do exterior e aceitar. Uma multa rescisória baixa. Não me falaram o valor da multa rescisória, mas seria baixa. A pessoa do Flamengo falou assim, nessas condições, Vene, sem chances de renovar. E calma, tem mais, porque eu tenho mais informação sobre isso. O Flamengo deu um prazo até amanhã, domingo, para Jorge Mendes resolver a situação da renovação, ou a gente cede, ou o Fla botará um ponto final na negociação para partir na busca de um novo treinador. A diretoria do Fla entende que já esticou a corda ao máximo possível e crê que a outra parte, para que a relação continue, também precisa ceder, o que até o momento não aconteceu. A visão dos dirigentes é, Felipe Luiz é sim a prioridade, mas também não dá para atender a todos os caprichos e se ajoelhar para um profissional. Desculpa. A pedida de Jorge Mendes de 5 milhões de euros por ano, além de bônus por títulos e multa rescisória com montante baixo, é de valor líquido, sem impostos, ou seja, o clube pagando tudo. O entendimento é que na Europa ele não ganharia essa quantia, não nesse estágio de sua carreira. Mais um post aqui, de maneira resumida. O que impede a renovação de Felipe Luiz com o Flamengo, de maneira resumida, é salário fora da realidade pedido pelo empresário do treinador. Como dito anteriormente, o Flá deu uma data limite de até amanhã para Jorge Mendes, agente de Felipe Luiz, para ele decidir diminuir a pedida ou a diretoria vai em busca de um novo comandante. O Flamengo quer ficar com o Felipe Luiz e entende que já cedeu ao máximo, mas na visão da cúpula rubro-negra, a outra parte não cedeu. Por hora, a renovação não vai sair. E aí, pessoal? É o que eu falo para vocês. Para mim, o Felipe Luiz é a prioridade, tem que ser a prioridade. Mas, gente, o que o empresário pediu aqui, de verdade, é fora da realidade para o futebol brasileiro. Não dá para aceitar uma situação como essa. Você vai, como a pessoa disse aqui, você vai se ajoelhar na frente do profissional. Você aceita uma valorização salarial absurda, e ele merece a valorização não absurda desse jeito, você paga os impostos, e você ainda aceita uma multa rescisória baixa se ele decidir aceitar a proposta do exterior. Não faz o menor sentido. Aí chega daqui a 6 meses, ele aceita uma proposta e vai embora. Como é que fica o Flamengo? É igual a situação do Jorge Jesus em 2019. Gente, na boa, assim, a gente sempre pediu profissionalismo no Flamengo. Pelo menos nessa negociação,
está havendo profissionalismo da parte do Fla. Porque o Fla entende, é um bom profissional, ele merece a valorização. E o Flamengo oferece uma boa valorização para ele. Agora, não dá para você aceitar tudo desse jeito. O Jorge Mendes precisa ceder um pouco, nem que seja uma multa rescisória alta em quebra de contrato. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Agora eu quero saber de vocês, galera. O que vocês acham? Tem que renovar? Não tem que renovar? Pedida alta? Que loucura é essa? Eu quero a opinião de vocês. É bom vocês opinarem. Podem comentar à vontade. Tamo junto. Um abraço e fui!